Glória a Deus. Bom dia. Tudo bem, meus irmãos? Bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Vamos sentar em nome de Jesus. É bom estarmos aqui. Amém? É bom termos a oportunidade de mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor. A palavra que cura, liberta, transforma, prospera e o que mais? Salva. E glória a Deus por isso. Em nome de Jesus. Eu estava ali ouvindo os testemunhos que os irmãos contaram agora há pouco. Ô meu irmão, é como o pastor Jaime de Amorim fala. Não é por passe de mágica. Jesus não é o gênio da lâmpada. É só praticar a palavra. É só você literalmente praticar o que a palavra nos mostra, o que a palavra nos ensina e confiar nela. E Deus vai fazer com que as bênçãos que provêm dele sejam manifestadas sobre a sua vida. Então é questão de você, irmão, tomar uma decisão, sabe? É questão de atitude. É o momento da pessoa chegar e falar assim, ó, chega, eu vou viver o que a palavra diz. E sem medo pular de cabeça, irmão. É sem medo, isso é fé. Não tem essa expressão, pular de cabeça, sem saber se a profundidade das águas são profundas ou não? É pular na confiança de que Deus vai cumprir a palavra dele sobre a sua vida. Amém, Jesus? Glória a Deus? Então tá bom então. Em nome do Cristo. Vamos para a palavra do Senhor? Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo de número 17. Todos encontraram? Amém. Então nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito de um assunto que faz parte, irmãos, da vida de um cristão. Faz parte, pastor? Faz. Não tem como desvincular isso da vida do cristão? Não tem. Nós vamos falar do que, pastor? Nós vamos falar de batalha espiritual. Ou batalhas. Você pode até colocar no plural, não tem problema nenhum. Se tem uma coisa que sempre vai fazer parte da vida de um cristão, são as batalhas envolvendo a nossa vida espiritual. Só que o cristão ele tem uma dupla batalha, né? A batalha que compete a esse campo físico, humano, terreno sobre o qual nós vivemos, e também temos as batalhas espirituais, que muitas das vezes essas batalhas espirituais automaticamente refletem nesse campo físico, terreno, humano sobre o qual nós vivemos. Então nós vamos tratar desse assunto. E vamos aqui para o texto para entendermos melhor, tá? No versículo 1 diz assim, ó: e os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Radim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Então vamos entender o seguinte, olha só. Naqueles tempos, vários povos, várias nações se tornaram inimigas do povo de Deus, do povo de Israel. E um desses inimigos era justamente esse povo citado no texto, os filisteus. Esses, como diz a linguagem mais popular, vira e mexe.
estavam lá combatendo contra o povo israelita. E aqui é mais uma dessas batalhas. De um lado, eles estavam lá se preparando para a batalha. Do outro lado, estava lá o exército israelita se preparando para a batalha. Irmãos, todo cristão tem que estar preparado para as batalhas. Conforme eu falei agora há pouco, fazem parte da vida de todo aquele que quer viver uma vida para Deus, que quer viver uma vida santa, que quer viver uma vida reta, íntegra, que quer um dia morar na glória junto com Jesus. Então, enquanto esse dia não chega, de passarmos a eternidade com o Senhor, então automaticamente ainda estaremos aqui, nesse plano físico, terreno, humano. E aqui, meus irmãos, nós enfrentaremos inúmeras batalhas. Claro que, vou deixar uma coisa bem clara, claro que você não vai ficar por aí caçando sarna para se coçar, não é isso que eu estou falando. É igual o pastor Jaime de Amorim comenta, você não vai ficar por aí caçando o gigante, mas se ele aparecer, você tem que enfrentá-lo. Então, algo que devemos conceber na nossa mente, o quê? O povo de Deus tem um inimigo, o povo de Deus tem um adversário que a todo momento vai tentar fazer alguma coisa para nos destruir. Em 1 de Pedro 5,8, é texto conhecido, pode colocar aqui para mim. Isso daqui eu mostrei esses dias para vocês. Olha o que a Bíblia diz. Sede o quê? Sóbrios. O que mais? Vigiai. Vamos lá, vamos entender. Aqui o escritor sagrado, que é Pedro, ele já começa com essa recomendação. Povo de Deus, vocês devem ser sóbrios, vocês devem ser vigilantes. E eu sempre comento isso com vocês, duas coisas que jamais, vou repetir, jamais pode faltar na nossa vida. É justamente isso, sobriedade e vigilância. E por quê? O porquê está no texto. Porque o diabo, olha ele aí, vosso o quê? Adversário, o que ele faz? Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. Então a todo momento, irmão, ele vai se levantar contra o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus é oposição a Satanás. A partir do momento que você se tornou luz no Senhor, a partir do momento que você abriu a sua vida para ter Jesus como Senhor, a luz de Deus entrou na sua vida. E agora que você é da luz, Ele vai fazer de tudo para que você volte a ser o quê? Trevas. Por isso que sempre vai existir, sempre vai haver batalhas espiritualmente falando. E nós devemos estar o quê? Preparados. Uma vez perguntaram assim, pastor, todo culto vocês oram repreendendo o mal. Todo culto repreende demônio. Todo culto, meu Deus. Mas não é questão de meu Deus. A questão que a pessoa tem que entender, que a nossa batalha é contínua, a nossa batalha é constante. Ela só vai se encerrar o dia que nós fecharmos os olhos aqui e formos para o Senhor, ou a segunda opção, ou melhor, a segunda possibilidade, né? Quando não é nem opção, você não tem nem como escolher. Ou a segunda questão que pode entrar em cena é se ocorrer o arrebatamento. Nós estando ainda vivos, aí seremos levados para estarmos com Ele, sem experimentarmos a morte comum a todos. Se não for uma coisa, vai ser a outra. Um dos dois vai acontecer. Mas enquanto nenhuma coisa acontece, nem outra, estaremos aqui, gente.
Inclusive Paulo, olha só, o grande apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios, um homem que foi usado por Deus para sacudir o mundo da sua época, levando a palavra de Deus. Ele mesmo comparou a vida cristã a um combate. Ele mesmo. Deixa marcadinho aqui, onde você está lendo. Deixa marcadinho, por favor, 1 Samuel. E vamos lá em 2 Timóteo capítulo 7, que é outro texto conhecido. 2 Timóteo capítulo 4. O versículo será o 7. Acharam, gente? 2 Timóteo 4, 7. Vamos começar a leitura no 6? Aí fica mais completa, né? Que aí começa o parágrafo. Pastor, como é que você sabe que começa o parágrafo aí no versículo 6? Algumas Bíblias, não são todas, tá? E se a sua não tem problema. Não quer dizer que a sua Bíblia é menos importante do que outra, tá? Mas algumas editoras, elas trazem em negrito a primeira letra do início daquele parágrafo. Por exemplo, aqui no versículo 6, o versículo começa com a palavra porquê. Não é isso? Lê na sua Bíblia aí. O porquê, o P do porquê, está em negrito na sua Bíblia? Sim ou não? Deixa eu ver. Pastor, na minha Bíblia está em negrito, deixa eu ver. Aí, alguns, não é todos. Por quê? Não são todas as editoras, tá? Não são todas. Então aqui, na minha, no caso, tem, tá? Então, por isso que eu sei que aqui começa o parágrafo, tá? Diz assim o texto, o versículo 6. Paulo falando para Timóteo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está o quê? Próximo. Paulo sabia que logo, logo ele seria sentenciado. E olha o que ele fala embaixo, no versículo 7. Combati o quê? O bom combate. Olha só, acabei o quê? A carreira, guardei. Olha como Paulo se refere à vida cristã. Ele está falando: Timóteo, logo, logo eu estarei partindo. Timóteo, logo, logo estarei fechando os olhos aqui. Não vou estar mais vivendo aqui, Timóteo, nesse plano terreno. Mas uma coisa eu fiz, viu, Timóteo? Eu combati o bom combate. Paulo resume a vida dele, dentro de ser um cristão, de uma vida, em constante combate. Aí, a grande questão presta atenção, é uma coisa até automática, é pensamento automático. Se a vida de um cristão, ela é uma vida de constante combate, então eu devo estar constantemente o quê? Preparado. Ora, se a todo momento eu posso enfrentar lutas no âmbito espiritual, então eu devo estar preparado. Por isso, gente, a importância da vida santa. Mas o que tem a ver, pastor? Tem tudo a ver, filhinho. Deixa eu te explicar uma coisa. O que é uma vida santa, gente? É uma vida alicerçada na palavra. Quando eu vivo uma vida na palavra, eu estou vivendo uma vida santa e automaticamente estou me santificando. Se eu estou na palavra, isso significa o quê? Que eu estou cada vez mais longe, distante do pecado. Ora, se eu estou distante do pecado e eu estou na palavra, o meu acesso para com Deus, por meio de Jesus, tem livre fluxo. Porque se o pecado entra na minha vida, esse fluxo que deveria ter livre acesso, ele é rompido. Porque o pecado, ele rompe, ele quebra a comunhão. E só tem uma forma dessa comunhão ser restaurada. Quando? Quando o pecado é tirado. E o pecado, ele faz isso, o pastor? Faz, irmãos.
Por isso que o pecado é destruidor. Em Isaías capítulo 59, coloca para mim por gentileza aqui, Alice. Olha o que o profeta messiânico, que é o profeta Isaías, falou. Eis que a mão do Senhor não está o que, gente? Encolhida, para que não possa o que? Salvar. Nem o seu ouvido agravado, para não poder o que? Ouvir. Ou seja, trocando por miúdos, o problema nunca está, nunca esteve, nunca estará com Deus. Os ouvidos dele sempre estão abertos, as mãos sempre estão estendidas, mas olha onde é que mora o problema. Está aqui, mas, aqui que é onde mora o problema, mas as vossas iniquidades fazem o que, gente? Divisão, separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados, o que eles fazem? Encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E tem gente aí, irmão, que prega diferente, viu? Com todo respeito, mas a verdade tem que ser dita. Tem gente que hoje, pelo amor de Deus, faz carinho no pecado. Parece que o pecado hoje deixou de ser tão destruidor. Está surgindo uma tal de hipergraça aí, que olha, sinceramente, a pessoa está lá, afundada no lamaçal do chiqueiro do capeta, ou seja, afundada no lamaçal do pecado. Detalhe, consciente, tá? Consciente. Mas na cabeça dela, não, isso daqui nada muda, porque a graça já me alcançou. Cuidado com certos entendimentos distorcidos da palavra de Deus. O pecado, gente, causa separação. Ele quebra esse fluxo. Por isso que a pessoa, quando ela está em pecado, o que ela tem que fazer? Se arrepender do pecado. Provérbios 28, 13, põe para mim também. Olha o que a Bíblia diz. O que encobre as suas transgressões, nunca o quê? Não vai para frente, a vida não anda. Mas o quê? Os que as confessa o quê? As transgressões, os erros, os pecados. E confessa a quem, pastor? A Deus. Confesse o que mais? E deixa, alcançará o que de Deus? Então a pessoa ela tem que confessar, ela tem que deixar, abandonar. Porque quando confessamos, 1 de João 1,9, põe para mim também. 1 de João 1,9, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e o que mais? E nos purificar de toda injustiça. Ou seja, quando a pessoa ela peca, e ela confessa a Deus o seu pecado, e ela realmente está arrependida daquele erro, ela deixa aquele erro, ela abandona aquele erro, então aquela comunhão que estava quebrada é restaurada. Aí ela volta a ter aquele livre fluxo, aquele livre acesso. Agora é claro, quando eu falei que você confessa o pecado a Deus, é se aquele pecado feriu apenas a Deus. Agora se feriu a Deus e alguém, você tem que ir até aquele alguém e se acertar com aquele alguém. Amém, Jesus? Tá? Então voltando aqui para a minha explicação. Então quando eu vivo uma vida santa, gente, quando eu vivo uma vida na palavra, então eu estou na presença dele. E na presença dele eu estou longe do pecado. Eu longe do pecado, eu não preciso temer a ação do mal. O diabo pode ser ali o adversário. Pode. Mas se eu estou na palavra, eu estou o quê? Preparado. Ele pode até investir contra mim. Ele pode até investir contra a minha vida. Mas na palavra estaremos o quê? Seguros. Você quer segurança para a sua vida? Viva na palavra, irmão. A nossa segurança não está em outro lugar, espiritualmente falando, viu? A nossa segurança sempre está onde? Na palavra de Deus. Amém? Voltando aqui para o texto.
Volta lá para o texto de Samuel. Então você vê que Paulo comparava a vida cristã a uma vida de combate. Aí olha o que a Bíblia Sagrada nos mostra na continuação do texto. Ó, presta atenção no que diz o versículo 10. Olha só. Disse mais o filisteu. Encontraram novamente? 1 Samuel 17, 10. Ó, disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se. E o que mais? E temeram muito. Preste atenção. Lembra que eu falei que de um lado estava o exército israelita e do outro lado o exército filisteu, lembram? Do meio do exército filisteu sai quem? O tal do Golias. Lembram dele, gente? E por 40 dias esse homem afrontava a Israel. E ele debochado: não tem homem aí não para me enfrentar, seus fracos. E a Bíblia diz, você leu comigo, que quando todo o exército, juntamente com Saul, o rei, quando eles ouviam essas palavras do filisteu, eles temiam, tremiam, fugiam, ficavam desesperados. Gente, preste atenção. Preste atenção no que eu vou te falar. Eu já comecei o culto de hoje falando que a vida de um cristão é uma vida de combate. Não tem como você desvincular isso da vida de um cristão. Então a grande verdade é, quando você estiver atravessando um momento assim, você só tem uma escolha. O quê? Ou você dá ouvidos àquilo que o inimigo fala, ou você dá ouvidos àquilo que Deus fala por meio da palavra dele. E tem gente que às vezes, irmãos, dá ouvidos, não para aquilo que Deus mostra na palavra. O relacionamento da pessoa com Deus está tão pequeno, está tão assim, ó, na superfície, não é uma coisa profunda. Está sendo uma coisa tão minguada a comunhão dela com Deus, que quando ela é ameaçada por Satanás, ela não consegue confiar. Por isso que ela treme, ela se espanta, ela foge. E a Bíblia Sagrada diz, ó, livro de Provérbios: se te mostrares frouxo, o texto diz isso, no dia da angústia. Qual que é o dia da angústia? O dia da luta, da adversidade. É aquele dia que o inimigo se levanta, irmão. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será, sabe o quê? Pequena. Força pequena não vence batalha grande, gente. Força pequena não vence batalha grande. Coloca aqui na tela ali, Provérbios 24, 10. Isso mesmo aí, ó. Se te mostrares frouxo, fraco, enfraquecido, no dia da angústia, a tua força vai ser pequena, irmão. Como é que uma força pequena vai vencer batalha grande? Não tem como. E se tem uma coisa que vem para crente muitas das vezes, é uma batalha gigante. É ou não é? É nas mais diversas áreas da vida. É nas mais diversas áreas da vida. São questões que envolvem todo o nosso ser. Daí a importância, sabe do quê? Da comunhão. Ó, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você conhece a Deus. E quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece do poderio do Senhor. E quanto mais você conhece do poderio do Senhor, mais você confia nele. Por isso que se tem uma coisa que nós devemos ter, é comunhão plena com Deus. E esse moço aqui, o Davi, ele tinha. Porque nós sabemos quem foi que se colocou na condição de enfrentar o Golias. Sabemos ou não sabemos? Quem foi? Davi.
E Davi confiava plenamente em Deus. Irmãos, eu leio esse texto, eu fico imaginando. Sabe quando você lê o texto e fica passando um filme na sua cabeça? Davi chegando no campo de batalha, com aquela refeição que o pai dele mandou ele levar lá para os irmãos, que estavam lá no campo de batalha. Quando Davi chega bem na hora, no exato momento. Já viu aquela história? No lugar certo, na hora certa, no momento certo. Porque quando Davi chega, está lá Golias afrontando Israel. A primeira coisa que Davi pergunta: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha como Davi já concebe aquela situação. Davi olha para aquele gigante, mas enxerga ele como um incircunciso. Espera aí, quem ele pensa que é? Ele não tem noção de quem ele está afrontando, não. Ele não está afrontando o homem, não. Ele está afrontando a Deus. Olha a concepção do menino. Engraçado que os marmanjos que compunhavam no caso, né, o exército israelita, não tinha essa maturidade espiritual que Davi tinha. Não é à toa que ele se coloca na condição de enfrentar o Golias. E a forma como Davi verbaliza a fala dele demonstra o quanto que Davi confiava em Deus. Não era à toa que Davi era vencedor, gente. Não era à toa. Só triunfa em Deus quem confia nele. Quando ele ouviu aqui o Golias afrontar o exército israelita, ele fala: não, peraí, alguém tem que fazer alguma coisa, e esse alguém sou eu. E ele então procura o Saul, o rei. O Saul olha para ele, menospreza ele, fala que ele não tem a mínima condição. Mas olha como é que ele fala. Ainda no capítulo 17, vai no versículo 37, vamos dar um pulo aqui na história. Olha o que ele fala no 37. Olha só, a fala de Davi, Disse mais Davi, estou no 37, tá o versículo. O Senhor fez o quê? Me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Olha como esse garoto falava. Ele falava conforme ele cria, ele falava conforme ele acreditava. Davi, o Saul então falou: então vai Davi, vai. Aí quando ele chega diante de Golias, Golias também menospreza o Davi. Golias olha para ele e fala: rapaz, você está pensando que eu sou algum cão para você vir até a mim aí? Com esse cajado na tua mão aí? Eu vou rasgar você no meio, menino. Os bichos do mato vão comer carne, vai ser a sua carne. Aí Davi fala isso daqui para ele, Pula para o versículo 46. Olha o que ele fala. Hoje mesmo, o Senhor te entregará onde? Na minha mão. Olha como é que Davi confiava no Senhor, gente. Olha como Davi confiava no Senhor. Confiança surge da comunhão, irmão. Não é da obra do acaso. Por isso que eu falei agora há pouco, não adianta você ter uma comunhãozinha rasa, gente. De vez em quando lê a Bíblia. De vez em quando ora. De vez em quando vem ao culto. De vez em quando se consagra. De vez em quando você vai alcançar uma vitória. Está amarrado, irmão. Por isso que nós devemos estar na presença de Deus ali, a todo momento. Para que quando surgir uma luta, uma adversidade, quando surgir um gigante, ele pode surgir, mas quem vai cair é ele, em nome de Jesus. Nós temos que crer nisso, irmãos. Nós temos que acreditar plenamente nisso. E é isso que vai acontecer agora, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar.